Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, ele vai narrar a história de um homem chamado Naamã. O texto diz que Naamã era um homem de respeito. Ele era o comandante dos exércitos da Síria. Era um homem valente, um homem poderoso, um homem até temido por ser alguém que venceu grandes batalhas para a Síria. E o texto também diz que o próprio Senhor, Deus de Israel, concedeu a ele essas vitórias, mesmo sendo ele um sírio, não sendo um hebreu. Então a história desse homem é narrada ali. E no primeiro verso nós vemos a história dele, um homem de sucesso, um homem que conquista, um homem de vitórias, e o Senhor dava a vitória a ele, apesar de ele não conhecer o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Mas a palavra diz também que havia um porém na vida de Naamã. Qual era o porém? Ele era leproso. Então ele tinha vitórias fora nas guerras, mas quando ele se despia, ele se deparava com aquilo que ele não podia vencer, com aquilo que ele não tinha condições de vencer. Até que uma menina hebreia que servia na casa dele disse o seguinte: se ele estivesse diante do profeta, servo do Senhor Israel, certamente o profeta oraria a Deus e Deus curaria ele. E Naamã vai em direção a Israel. Quando ele chega lá com cartas, o próprio rei de Israel ficou apavorado, porque ele disse: eu não sou Deus para dar vida, para matar e dar a vida. E ele foi até Eliseu, o homem de Deus. Eliseu manda Naamã mergulhar no rio Jordão. E Naamã fica indignado porque ele imaginou que ele ia chegar ali e Eliseu ia orar e Deus ia sarar ele. E ele estava voltando para ir embora, até que os seus servos diz para ele: se ele tivesse pedido algo tão impossível, o Senhor não faria? E Naamã mergulha 7 vezes no Jordão. E o texto diz que a carne de Naamã se tornou como a carne de um menino, ou seja, de uma criança, ele nasceu de novo. E Naamã passou a obedecer, a respeitar o Deus de Israel. A história de Naamã mudou naquele dia porque ele conheceu o Deus de Israel. Então eu reflito sobre isso. Quando nós vamos à presença do Senhor, a nossa história muda. Nós nascemos de novo para algo muito mais grandioso do que as conquistas e coisas dessa terra, porque Deus é o Deus do impossível. Operou na vida de Naamã e quer operar na sua vida também. Reflita, a nossa história de antes era uma, mas a nossa história com Deus é outra bem diferente, porque não há poréns, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Deus te abençoe. Você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?